Olá, boa noite, obrigado pela audiência. Hoje, mentoria ao vivo e como prometemos esse ano, nós vamos realmente levantar os assuntos, né, que debatemos ano passado e esse ano um pouco mais contundente, não é? Não só debater, mas buscar uma solução, né? Semana passada já tivemos aí o início com relação a rodoviária, né? A rodoviária de Ribeirão Preto, contrato de 30 anos, que é uma vergonha para Ribeirão Preto, uma rodoviária daquele estilo. Debatemos, já estamos cobrando providência, já tivemos retorno, né, estamos levantando o contrato, o doutor Dirceu está se aprofundando, e também em torno que nós trouxemos duas secretárias que infelizmente nós não tivemos a oportunidade de debater com elas. Vamos debater também. Um outro assunto que ninguém quer discutir, achar uma solução, mas nós temos hoje os responsáveis que podem nos auxiliar, ver pelo menos alguma solução. O problema todos sabem que existe, não é? Como existia naquela época, todos se lembram, ali na rotatória, saída para São Paulo, quem não viveu aquela época que você chegava, para sair naquela rotatória, para ir para São Paulo, ou você chegar naquela rotatória, tinha polícia rodoviária que tinha que andar, era um caos a cidade. Hoje já se anda tranquilo ali, já tem uma solução muito bem desenhada. E esses problemas que nós estamos apontando e levantando, toda a equipe da TV Tati, que agora está com um novo produtor para ajudar a Juliana, são dois que é para a gente demitir. Um é o De Grande, mostra o De Grande lá. Ô De, você chegou, já queremos te mostrar. O De Grande que vai cuidar, não é, da produção do programa, levantar todos os problemas, trazer para a gente aqui, trazer quem são os profissionais envolvidos, quem que poderá vir e depois cobrar. Vamos nos locais, entrevistar as pessoas que não podem vir, para que todos possam contribuir dando a sua opinião. Não querer resolver o teu problema. Nós temos que pensar em resolver o problema da cidade de Ribeirão Preto, que não pode mais ficar parada. Não pode, não deve. Muita coisa boa vem sendo feita, todo mundo está vendo aí. Está doloroso, mas está saindo. Quando aparece de uma forma muito confortável. Basta ver a Independência, basta ver o que está acontecendo aí dessa parte dos ônibus. Tem muita coisa ali no aeroporto, onde eu ando muito também. A gente já vê que já uma melhora muito transparente, que deveríamos ter outras. E temos esse problema de hoje. O tema é mobilidade urbana. Todo mundo sabe da fluidez do trânsito, das entradas e saídas dos bairros, né? Todo mundo está sofrendo. Zona Norte, Zona Sul, enfim. Isso, infelizmente, aconteceu numa época que não foi cobrado contrapartida, não foi cobrado uma participação dos empreendedores, porque não se pensa 20 anos, 30 anos, 40 anos que pode acontecer. Para isso está aqui o Batista com a gente também, que ele é engenheiro civil, acompanhou tudo, ele é presidente da Associação das Incorporadoras e vai poder dizer que as incorporadoras querem sim contribuir, basta que tenha uma parceria com a Prefeitura. Eu não poderia deixar de estar aqui conosco também, que sempre gentilmente tem nos atendido, o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que é o Daniel Gobi, né? Então, ele está vindo hoje como secretário de Planejamento e Desenvolvimento e também ele é vice-prefeito da cidade, pode contribuir muito. Também o Gali, que é o diretor superintendente da Transerp, que está aqui conosco, também para explicar como é que ele enxerga a solução. E o vereador Lincoln Fernandes, eu convidei, porque ele fez uma reportagem, se não me engano, a semana passada, não me lembro o dia, eu liguei e disse, temos que debater esse assunto. Isso atinge todo mundo, atinge quem mora na Zona Sul, atinge quem vem para entrar para a cidade, atinge quem quer sair, atinge Zona Norte, Oeste, enfim, esse problema está realmente ficando cada vez mais complexo. Então, está aqui, se a Juliana fez um VT, a gente vai colocar o VT e em seguida a gente volta para debater com os presentes. Obrigado. Vamos lá.
Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, a frota municipal consolidada no ano de 2020 em Ribeirão Preto era de 550.661 veículos. A maior parte é de automóveis e motos. São 305.357 automóveis e 111.249 motocicletas. Apesar do número elevado de veículos pelas ruas, um levantamento feito pelo Instituto de Economia Maurílio Biagi, da ACIRP, junto à Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave apontou que a frota de veículos tem crescido menos em Ribeirão Preto do que nos demais 33 municípios que compõem a região metropolitana. Entre 2010 e 2020, Ribeirão ampliou sua frota em 45,6%, enquanto o crescimento na região superou 61%. Ainda assim, o número grande de veículos em Ribeirão, acompanhado do crescimento da população e da ampliação de bairros ou criação de novos, tem refletido em vários pontos de congestionamento em todas as regiões da cidade. Principalmente nos horários de pico, em muitos pontos o que se percebe é lentidão no trânsito e impaciência de motoristas. O pacote milionário de obras de mobilidade em Ribeirão Preto, que deve ser concluído em definitivo em 2023, pode amenizar a situação. A conclusão dos esperados 56 quilômetros dos corredores de ônibus de toda a cidade, novo asfaltamento nos bairros e a construção do macroanel viário entre Ribeirão e cidades como Sertãozinho, Cravinhos e Dumont também devem ajudar a melhorar a fluidez no trânsito e os congestionamentos. Mas, por enquanto, o que se percebe é um trânsito intenso, com diversos pontos de lentidão e muitos transtornos. Em especial na entrada e saída de bairros mais movimentados e até de novos bairros que surgem e vão crescendo sem a devida atenção às questões de mobilidade urbana. Mas como resolver a situação? O que está sendo feito efetivamente? Ribeirão Preto está preparada para o crescimento populacional que exige infraestrutura viária e projetos para um desenvolvimento planejado? Quem responde a estas e outras perguntas sobre o tema são os convidados desta edição do programa Mentoria Ribeirão. Daniel Gobi, vice-prefeito de Ribeirão Preto, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. José Batista Ferreira, engenheiro civil, administrador de empresas, empresário da construção, gerente de cidades. Há 35 anos atuante de forma voluntária em entidades de engenharia e gestão de cidades. Presidente da ACILCOM, Associação das Incorporadoras de Loteamento e Construtora de Ribeirão Preto. Lincoln Fernandes, vereador pelo PDT. E Marcelo Galli, diretor superintendente Transerp. Muito bem. Falávamos aqui no intervalo com todos e parece que temos aí já, estão cientes dos problemas, tem algumas soluções, mas eu queria começar, se possível, começando com um problema que atinge muito esse entroncamento. Nós temos aqui 9 telespectadores. Então, eu queria abrir com Guaporé, que é o primeiro, número 1, que o repórter o Alba esteve lá hoje, na entrada e na saída. No fim do dia, Lúcio Mendes voltou ao local. Então, se puder mostrar o VT, vamos lá. Quarta-feira, 8 de fevereiro, 8 horas da manhã. Estamos neste momento aqui na saída do condomínio Guaporé. E a situação no trânsito é todos os dias um verdadeiro caos para os motoristas que precisam passar por essa região. Principalmente para quem está saindo neste horário que é o chamado horário de pico. O acúmulo de veículos acontece dos dois lados. Para quem está saindo do bairro, para quem está vindo de outra região, todos tentando acessar ao mesmo tempo o anel viário e também o bairro City Ribeirão, para aí ter acesso ao centro da cidade e outros bairros. Todos os dias, os moradores, os pedestres, as pessoas que trabalham aqui nessa região têm esse problema para poder sair aqui deste local. 15 minutos na fila. Os marronzinhos estão lá, ó, multando o pessoal já. Mas para organizar esse trânsito, 15 minutos todo dia, 20 minutos para ir na escola. Zona Sul de Ribeirão Preto, final da tarde, comecinho da noite, Avenida Heráclito Fontoura, Sobral Pinto. Nós temos acesso ao Guaporé, grande volume de veículos, principalmente nesse horário de pico, final da tarde e início da noite, aqui nessa
região da cidade de Ribeirão Preto. Cada dia mais pesada, principalmente no período da manhã, entre 10 para 7 e 8 e meia, que tem a entrada e saída da escola aqui com o pessoal, os moradores aqui do bairro, fica bem complicado esse trecho aqui. De manhã a mesma coisa, o trânsito complicado, aí você quer ir trabalhar, você perde de 15 a 20 minutos para chegar até o anel viário. De manhã aqui, pontos de engarrafamento de 15, 20 minutos. Para 15, 20 minutos na média. Dependendo do horário que você passa por aqui, você não consegue, você perde o horário mesmo, não tem como. Muito bem. Eu queria começar com o nosso amigo, o Gali. Gali, eu ouvi a moça reclamando, dizendo que os marronzinhos estão lá mandando bala. Nessa hora, inclusive, eles ficam lá, nesse horário de entroncamento. Como é que funciona isso? Boa noite a todos, boa noite, Dr. Chaim, Obrigado. Odisseu, Gobi, parceiro de trabalho, engenheiro Batista, vereador Lincoln Fernandes. É um prazer conversar e discutir assuntos que pertencem à cidade e, porventura, causam alguns transtornos aos munícipes. E nesse ponto é que a gente começou a debater Guaporé, realmente em alguns dias da semana, em escala, não é um problema só da Zona Sul, mas eles trabalham em escala e, porventura, atuam realmente naquela área que demanda de uma organização de trânsito ali na saída do bairro, principalmente das 7 da manhã às 8 da manhã, que é uma demanda para trabalho, demanda para a escola dos filhos, e afunila toda demanda daquela avenida da Heráclito Fontoura Sobral Pinto, com vários condomínios, para uma saída só. Então, ali a gente tem algumas saídas municipais para tentar minimizar o impacto, inclusive já participei com o prefeito Duarte Nogueira em relação a isso, para que a gente conseguisse implantar algumas melhorias, independente da Artesp solucionar a trombeta que faz a ligação da rodovia Antônio Duarte Nogueira com a Machado de Santana, para que realmente resolva o problema. Então, até que isso aconteça, que tenhamos uma solução em conjunto com o Estado, Artesp e município, pensar em algumas paliativas, junto com o próprio vice-prefeito e secretário de Planejamento, com algumas vias de acesso por outros caminhos, e também dar um impacto melhor no escoamento da saída do bairro, de forma de minimizar esse impacto na saída, porque não retorno... Gali, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, o seguinte, nós não vamos falar em todos eles, né? Todos aqui vão aparecer. A pergunta é assim, vocês têm consciência do problema? Vocês sabem do problema? Sim. Já tem? Todos? Por exemplo, ó, Royal Park, Cristo Redentor, Nova Aliança, Lagoinha, tem também Sonora, Silvio Contarte, é isso também para perguntar se ele tem consciência? Tem também Silvio Contarte, tem o telespectador, enfim, Parque das Gaivotas. Muito dos... Vocês têm conhecimento disso? Eu não estou vendo Iguatemi aqui. Tem do Iguatemi, entrada e saída do Iguatemi? Não tem aqui? Sim, Iguatemi seria a Brasolaia Costa, né? Tem que é do também. shopping. Bom, tem também. A pergunta é, vocês têm consciência desses assuntos todos? Vocês sabem desses problemas todos? Com certeza, doutor Com Chaim. certeza. Porque... E vocês já têm algumas alternativas. Depois eu vou perguntar para o secretário do Planejamento se ele tem alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou passar para o Lincoln e para o... Muito dessas pontualidades que você colocou, Daniel vai complementar o que eu vou falar aqui, mas é muito ligação não só do município, mas com o Estado, que é a Artesp. Então, prevê uma autorização não só do município, mas também da Artesp. Então, esse embate entre engenheiros acaba dando um desconforto. Isso o Nogueirinha sabe fazer muito bem. Sabe. Aliás, já foi secretário. É só ele ir lá, ele está muito bem com o governador, ele vai conseguir fazer frente a isso, os caras vão fazer. Eu não vejo isso, Artesp, para demorar, sabe? A pergunta tem, secretário, você pode me ajudar aí? Desculpa, Gali, só perguntar aqui. Boa noite a todos, boa noite, Chaim, Dirceu, Batista, Lincoln, Gali. Temos várias alternativas. Você entendeu o que eu estou perguntando? Vocês sabem do problema da doença, são a doença, já tem o remédio certo? Sim. Não adianta colocar aspirina. Vamos falar primeiro do Guaporé. Guaporé tem uma construtora que foi autorizado a iniciar sua construção naquele local. A Transerp do Marcelo Gali tinha já detectado essa questão do trânsito naquele local. Tem uma contrapartida que vai ter que ser feita na Heráclito Fontoura, com certeza vai ter que ser aprovado também na Artesp, né, Gali? Porque tem essa interferência com a rodovia Duarte Nogueira.
Só que, Chaim, nós já pedimos também para a mesma consultora, já foi feito o projeto de um novo viaduto descendo numa avenida paralela, horizontal, na verdade, a Heráclito Fontoura, e vai pular a Machado de Santana, fazendo um novo acesso para o bairro, uma nova saída. Já tem esse projeto? Já temos esse projeto, já está protocolado na concessionária e vai ser enviado à Artesp. Aí você vai me perguntar, quem vai pagar esse projeto? Quem vai pagar esse viaduto? Esse viaduto vai ficar cerca de 15 milhões de reais. Nós temos 3 alternativas. A primeira, com contrapartidas das empresas ali naquela região. Nós temos grandes empresas ali com vários condomínios, não só do lado... Empreendimentos, né? São vários. Nós não falamos também esse do novo aí, Olhos d'Água? Sim, eu vou chegar lá. É outro caos, né? Eu vou chegar lá. Vai ter que ser feito esse viaduto, é uma saída que nós vamos ter que executar. Paralelo a isso também, no final da Heráclito Fontoura tem um novo condomínio, né, um novo loteamento, que é o Jardins. Tem um novo acesso que você vai cair na Fiusa, está num compromisso desse empreendimento que vou falar a consultora, que é a MRV. A MRV tem no compromisso dela na CCU, na Comissão de Controle Urbanístico, inclusive o Gali tem assento lá pela Transerp, também vai fazer um escoamento para sentido Olhos d'Água, né? Então, são várias alternativas. São curto, médio e longo prazo. A de curto prazo, o Gali pode falar que é uma intervenção na rotatória. Qualquer? Uma intervenção na rotatória. Qual rotatória? Do Guaporé. Hoje, a rotatória do anel viário da rodovia tem duas passagens por veículo. E nós estamos chegando com uma, porque ela afunila. Afunila, um vai para Araraquara, vai reto. E o prefeito vai interferir com a Artesp para que a gente consiga fazer o uso daquela área, disseminar para 2 saídas do bairro e não uma, e com saindo duas, escoa um pouco mais rápido. Eu falei, não é o ideal, mas com as intervenções da parte do movimento imobiliário, urbanístico da cidade, com saídas por cima, por baixo, e a rodovia fazendo a trombeta, definitivamente, para que dê escoamento da rodovia para outros setores, resolve. Por isso que é curto, médio e longo prazo. O longo prazo seria a rodovia, mas o curto somos nós. Viário com o traçado da rodovia, só para complementar o que o Gali está falando, essa trombeta, né, que ele disse, que é um mini trevão no final do anel viário com a Machado de Santana. É um investimento da concessionária que foi colocado no contrato, né, nesse novo contrato da Entrevias, de cerca de 70 milhões de reais. Então, é uma obra de grande vulto. Nós sabemos que o trânsito ali naquela região é bem complicado. Deixa eu só, antes de chamar uma sonora do Silvio, eu quero perguntar para o Batista. Batista, você que é o presidente das incorporadoras, e é incorporador também, faz tudo, vocês teriam alguma dificuldade, sabendo que aquilo só vai beneficiar vocês, um bairrinho com 2 quadras, chegar para vocês, planejamento, e dizer, olha, nós precisamos de uma contrapartida para abrir 2 avenidas, 2 não sei o quê. Vocês topariam ou não? Foi pedido ou não? Bom, boa noite a todos, Chaim e o secretário, o Gali, todos que estão aqui. As empresas... Você não cumprimentou o Lincoln, está bravo com ele? As empresas de Ribeirão Preto, elas vêm, ao longo dessas décadas, proativas e desenvolvendo Ribeirão Preto. A gente tem falado muito isso. E nenhuma delas, as maiores, principalmente, sempre tem um diálogo muito aberto a esse desenvolvimento para que a cidade esteja... A pergunta é, eles fazem a contrapartida? Fazem as contrapartidas. Não tem problema isso? Não tem problemas. A gente tem discutido com o secretário de Planejamento, inclusive com prefeitos, técnicos, a quantidade de contrapartidas que existem, que não só essas, são diversas. Por exemplo, Batista, por exemplo, a questão de água, dos postos artesianos, a questão de tráfego, de trânsito, e outras contrapartidas que são somadas a isso. Fiscalização de obras, né? Nós temos que pagar 10% para o DAERP, para a Secretaria de Obras, para fiscalizar uma obra, que é uma discussão muito grande. Então, somando tudo isso... Como é que é isso? Não entendi. Você paga 10% para ser fiscalizado? Hoje é assim, você aprova um loteamento, aí você vai executar as obras.
A gente contrata uma empresa gerenciadora para fazer todos os ensaios, o acompanhamento das obras. Além disso, tem que pagar à prefeitura 10% do valor da obra para ela nos fiscalizar. Uau, o valor da obra? É, o valor da obra Isso é bom, Dirceu. Só dar um spoiler aqui, Chain. Vocês não precisam essa taxa de fiscalização que Mas 10% da obra? as empresas recolhem, Pelo amor de Deus, nós colocamos no plano de mobilidade, está lá na Câmara para ser votado e vai abastecer o Fundo de Mobilidade Urbana. Ele volta para a própria cidade? A partir da aprovação da Câmara, que deve ter essa discussão nesse ano ainda, ele vai abastecer o Fundo de Mobilidade. Porque a gente percebe que é uma receita que vai para o caixa da Prefeitura. Isso aí, né? É muito dinheiro. Na verdade... 10%, Elico, quanto que é 10% disso? É muito dinheiro, Na verdade, Batista. que se você somar as contrapartidas de escola, creche, viário, trânsito, poço artesiano, é uma quantidade que a gente tem lutado com isso para mostrar para a prefeitura que acaba ficando inviável, né? Há uma viabilidade, só que isso começa uma transferência para o comprador muito grande, isso precisa ser revisto. Nós estamos conversando com a prefeitura, ela está muito aberta a isso, a ajustar essas contrapartidas de uma forma mais equalizada, você entende? Deixa eu chamar essa sonora do Silvio, depois eu quero falar com o Lincoln, se ele sabe desses assuntos, se ele briga hoje com... Hoje quando que vai mirar, Lincoln? Não. Ninguém? Tá calmo hoje o Lincoln, tomou... O Batista. Batista, então tá certo, tá do lado dele. Vai lá, chama a sonora do Silvio. Silvio, qual é a solução para os congestionamentos nas entradas e saídas dos acessos a partir do anel viário, do Guaporé e do Shopping Iguatemi? Bom, a gente está vendo aqui na Zona Sul, né, não só esses dois lugares, mas também na João Fiuza e no final da Adelmo Perdiza, são 4 pontos críticos aqui, que o modelo do desenho do dispositivo, ele não comporta a quantidade de movimentos e de volume de tráfego que a gente já tem hoje. Esses foram feitos há muitos anos atrás e lá atrás a gente não tinha esse nível de trânsito. A proposta que a gente tem para solucionar isso aqui do ponto de vista urbanístico, do desenho da via, é uma relativamente simples, é aumentar o espaço de entrelaçamento para que as pessoas que vêm saindo da rodovia entrelacem com quem está na avenida de forma ao fluxo continuar relativamente contínuo. Talvez isso ainda melhore mais ainda com a colocação de um semáforo de cada lado para disciplinar o fluxo. Aquilo que a concessionária e a prefeitura propõem tem que ser aprovado pelo Estado através de um órgão chamado Artesp. Esse órgão, além de técnico, é muito burocrático. E nós estamos, por exemplo, com esse caso aqui, no final da Brasolai Costa, início da Ângelo Genaro Galo, 4 anos em tramitação lá. Então eles fazem exigência, eles pedem modificação do projeto e a coisa parece que não anda, né? Talvez agora com o novo governo estadual a gente possa ter a aprovação mais expedita desse projeto. Esse projeto já tem garantia de financiamento, não custa nada para a prefeitura e nem para o Estado, é só uma questão de aprovar o projeto. Vamos voltar aqui, o Dirceu está aqui colocando uma situação um tanto conflitante. Realmente nós precisamos, nós todos, vereadores, cidadãos, me propõem chegar junto nesses caras. Como é que é isso, Dirceu? 4 anos? A solução que foi apresentada, boa noite a você que nos acompanha toda semana, um prazer. Pera um pouquinho, por que você está com esse microfone igual aos outros? É porque teve boicote da Juliana. É só a Adriana. Cadê o microfone do Dirceu? Mas vamos lá. Vendo? A solução, urbanisticamente, já foi pensada e eu tive a oportunidade, inclusive, de levar um técnico urbanístico lá que veio de Curitiba, não para dar sugestão, mas para falar disso. Aquelas 2 rotatórias que nós temos ali no acesso, tanto do Guaporé como do Shopping Iguatemi, aquilo atravanca o trânsito, tanto da pessoa que está saindo ou entrando no anel viário, quanto quem está passando. E aí a solução que foi encontrada pela engenharia, pelos arquitetos urbanísticos, foi acabar com aquelas 2 rotatórias. Isso foi apresentado, não tem nenhum custo para a prefeitura, não tem nenhum custo para o Estado. Há 4 anos isso foi apresentado como sugestão, há 4 anos se espera uma resposta. Não é possível uma situação como essa, se esta for
o Silvio acabou de dizer na sua entrevista que há 4 anos está esperando essa resposta. Não é possível que Ribeirão Preto não tenha força política junto à Artesp. Você falou a palavra exata. Tem que ter força política, sim. Então, quando o telespectador... Não, e não custa nada, não vai ter dinheiro nenhum. Quando a gente pede para eles votarem nos vereadores de Ribeirão Preto, esse é um exemplo claro. Se tem uma força política, naturalmente acaba ajudando a cidade. Por mais que o prefeito se perneie, então ele é um prefeito. Mas se é 3, 4 deputados que estão lá, o cara não vai querer perder esses votos. É bom que os senhores vejam quanto a gente debate, bate, pede, o que isso faz falta. O Lincoln saiu candidato a deputado federal, o outro saiu estadual, um monte de gente saiu. E bons profissionais, que poderiam estar lá representando a cidade, não é? Desculpa, Dirceu, termina aí. Então, estando correto aí a informação do Silvio, por que não acreditar nessa fala do Silvio Contarte, se nós pensarmos que a prefeitura não tem custo, o Estado não tem custo, e há 4 anos se espera a aprovação disso, alguma coisa está errada no encaminhamento disso. E quem está sofrendo porque, veja, nós temos imagens aí que já foram mostradas e serão mostradas, o congestionamento. Veja a imagem que está sendo projetada, telespectador. A questão já extrapolou o acesso ao bairro. Olha lá, a rodovia toda interditada. Isso é um problema que não é só atingindo não só o município de Ribeirão, mas da região inteira. Porque isso aí é o anel que necessariamente é o anel viário para encurtar a viagem. E nós temos muitos acidentes acontecendo, porque a rodovia fica parada desse jeito. Agora há 4 anos... Estamos mostrando só aqui, mas precisamos mostrar também na Zona Norte, que é pior ainda. Hein? Esse aqui, por exemplo, esse Cristo Redentor, que é novo. Gente, é novo. Já deveria vir com uma solução, não é, Lincoln? Esse Cristo Redentor, por exemplo. Espera só um minuto, por favor. Quem que é essa simpatia que mandou esse recado, Juliano? Olha só que coisa bonita. Olha só que recado que é esse. Eu me chamo Renato, estou assistindo o bate-papo, amei o entrevistador. Ele adorei ele. Olha que coisa boa, ó, tá vendo? Quem que é essa neta? Minha neta. Que neta, olha que lingueta. Tá vendo, Ju? Ali, Juliana, você viu ele falando que é minha neta? Eu chutei, Ju. Tá certo. Acertei? Claro que não, né? Então fala aí, Lincoln, você estava falando, e aí? Doutor Chaim, boa noite, doutor Dirceu, boa noite, vice-prefeito e secretário de Planejamento, Gobi, boa noite, Gali, boa noite, Batista, boa noite ao Zé Mauro, diretor técnico da Transerp, ao Tiago, a toda a equipe. Doutor Chaim, doutor Dirceu estava mostrando o Anel Viário Sul, e aqui no Tati Repórter, programação da casa, a gente registra, documenta, testemunha, todo dia tem acidente. Todo dia. Todo dia tem todo acidente? Todo dia. 3 ou 4 colisões traseiras, algumas mais graves, outras não, principalmente em dias de chuva. Mas, doutor Chaim, para a gente entender, doutor Dirceu, essa discussão que nós estamos fazendo agora, a gente precisa se colocar na linha do tempo em que lugar estamos na história de Ribeirão Preto. E vamos chegar a uma conclusão. Falta de planejamento. Doutor Chaim, o anel viário que a gente mostrou aí, ele foi pensado na década de 1960 e entregue em 1983, ou seja, pensou-se 20 anos depois. Naquela época, em 83, a cidade tinha 305 mil habitantes, menos da metade do que tinha hoje. Os bairros que margeavam o anel viário, que era um prolongamento da rodovia Sertãozinho, depois vem a ser Atílio Balbo. O anel viário incluía a rodovia Anhanguera. Nós estamos numa cidade à margem de uma radial, com extremo movimento. Radial, rodovia que te leva ou te afasta da capital, como a SP-330. Nós tínhamos à margem desse anel, desse arco rodoviário, apenas Bonfim Paulista, Interlagos, Vila Branches, Parque São Sebastião, instalados à margem da rodovia. Só para se ter uma ideia, e aí que eu peço para a gente se colocar na linha do tempo da história, porque é de fundamental importância isso que a gente está fazendo aqui, porque vai influenciar na vida de muitas pessoas 20, 30 anos à frente. Depois da década de 80, doutor Chaim, nos últimos 10 anos, sabe quantos bairros ou condomínios foram construídos, além destes que eu citei aqui, bairros tradicionais, do anel viário? 61.
Uau. 61. E as estradas, Quantos são do Batista? as estradas continuaram as mesmas. Ou seja, é outra cidade, além do anel viário, querendo entrar no perímetro urbano de Ribeirão Preto. Então, todas as conexões, doutor Chaim, elas estão estranguladas. Então, a cidade ela é sufocada pelo próprio crescimento, pelo próprio progresso. O trevo Valdo Adalberto da Silveira, que o senhor citou aí, que é o principal, a entrada principal de Ribeirão Preto, né? Sabe quando ele foi inaugurado? Só vem a ser inaugurado em 2014. E ainda ele foi entregue. O trevão aqui da Castelo Branco, exatamente. E ele foi entregue, dada a urgência à época, porque a Polícia Rodoviária tinha que fazer bolsão no trânsito, 17 meses antes do prazo. O que aconteceu nesse meio tempo, e aí vem também a construção de empresas, shoppings que são construídos nas chamadas esquinas da cidade, ficam à margem da rodovia para, logisticamente, receber o público regional. Isso atrai mais movimento. Então, nós tivemos um crescimento de uma cidade, além do anel viário. O que te leva o que me leva, o que me traz a discussão agora, é que a gente tem que aprender com a história do município a ter planejamento. E é por isso que eu falei aqui, eu estou aqui para ouvir também, para a gente saber o que vai ser feito para eliminar esse problema. Todas as mas daqui 20 anos, como você está falando, já vão ter não, carro voador, não, doutor Chaim. O Gobi acabou de falar em pontilhões, em viadutos. O que aconteceu na Henri Nestlé? Não foi duplicada? O que aconteceu na Antônia Munhato Manisseck, conexão do Ribeirão Verde? Não foi duplicada? O Cristo Redentor foi entregue, mas a Ernesto Lacerna, doutor Chaim... O pessoal está reclamando muito do Cristo Redentor. Mas é evidente, ela servia ao Paulo Gomes Romeu, que é um bairro mais recente, Parque dos Pinos e outros bairros. E agora ela recebe moradores do Cristo Redentor, porque ela dá conexão prepara o VT do Cristo Redentor. A Via Norte. E pasme, doutor Chaim, o problema ele vai se replicando com as questões climáticas. Ontem nós tivemos, por incrível que pareça, pessoas saindo do Parque das Gaivotas, que é um bairro que fica à margem da estrada do Piripau, de bote. Uma coisa inimaginável. Da Gaivota também tá a aqui. Última vez que eu vi alguém andando de bote cheio d'água. Por causa de alagamento em Ribeirão Preto, foi em 2002, na última grande enchente em Ribeirão. Ô, Lincoln, ontem nós tivemos só um negócio. O Batista acabou de falar. Você estudou mesmo, né? Você se doutor Chaim, você está dando uma aula aqui, cara? Não, Ele estudou, a gente né, vive a cidade. Hein? A gente vive o dia a dia, acompanha o dia a dia. Eu estou vendo o Gobi e o Gali falarem, doutor Disseu, me vem aqui a memória na prática como é. Por exemplo, a Heráclito Sobral Pinto, Guaporé. Aí é o Parque das Gaivotas. Aquele viaduto é uma linha férrea. É o Parque das Gaivotas? Isso. As pessoas não entravam e nem saíam do bairro. Tá vendo? Desde sábado à noite. Muitos foram retirados com bote do Corpo de Bombeiros. É mesmo, porque não isso tem acesso. Aqui... Isso aconteceu sábado. Sábado? Você tem áudio disso ou só vídeo? Hã? Tem matéria. Tem matéria que você fez? Não, o pessoal da casa aqui, do Grupo Tático. Vamos dar uma olhada no 3 e nesse 9 aí, que o Lincoln está colocando uma coisa muito importante. Gente, presta atenção. Ele tem histórico aí. Eu falei que ele deu uma aula, e deu mesmo. A preocupação do antes, depois e ainda para sair. O Dirceu acabou de dizer que o Silvio falou, ó, estou com um projeto para resolver e ficar 4 anos parados. Tudo isso, na minha opinião, é falta de termos políticos representando a cidade. Ribeirão Preto não tem condições disso daí. Dá para soltar o 3? Nós estamos na entrada do bairro Jardim Cristo Redentor, zona norte de Ribeirão Preto. Aqui à margem passa a rodovia Alexandre Balbo. Agora são aproximadamente 8 horas da manhã. Logo à frente temos a Avenida Maximilian Magione. Essa é uma avenida que também é bastante movimentada, principalmente em horários de pico, uma avenida com bastante pontos comerciais. Muitas pessoas já saíram nesse horário para o trabalho, para levar os filhos à escola. Porém, esse é um local de trânsito intenso que acaba provocando acidentes, principalmente após as 18 horas, um horário de fluxo de veículos bastante grande nesse período. O bairro Jardim Cristo Redentor foi entregue em 2018 e estima-se que moram no local mais de 40 mil pessoas. É um bairro que pode ser considerado uma verdadeira cidade e, como tal,
necessita de uma atenção especial por parte do poder público. Como que é o trânsito aqui na região? Cara, ele tá bem movimentado, hein, velho? Se você bombear, você não atravessa essa rua aqui tão fácil. De noite é complicado. Vixe, tem gente que não consegue atravessar aí, não. Senão... Falta sinalização? Falta. Bastante. O povo também não respeita, né, cara? E o bairro está crescendo, já é grande, está crescendo ainda mais, vai aumentando a população, aumenta o fluxo de veículos. Ixi, muito, muito. O certo era sinalizar certinho, não só com placa. Eles vêm colocar a placa, mesma coisa de nada. O povo não respeita nem nenhum. Esta é a situação do trecho da Avenida Alfredo Ravanelli, no Parque das Gaivotas, zona leste de Ribeirão Preto. Totalmente alagado. Aqui está bem complicado, né? Porque qualquer chuva que dá, a gente fica nessa situação ilhado, sem acesso a sair e entrar do bairro, sujeito a qualquer tipo de acidente, enfim, e precisar de um socorro e não ter. Eu, por exemplo, estou grávida, hoje tinha consulta do pré-natal, não pude estar indo por conta de não ter acesso à saída. E a única alternativa que a gente teve foi um acesso particular de uma fazenda de um proprietário, onde cedeu o espaço para a gente estar passando. Mas ainda é bem ruim, por conta que está todo alagado, né? Os carros ficam atolados, acesso de moto é impossível passar. E a gente está assim, não tem acesso a ninguém, né? Ninguém veio se propor da prefeitura a ver a solução. A construtora do bairro diz que o problema não são deles. A prefeitura, você liga lá, eles atendem a gente super mal e dizem que não tem o que fazer e a gente não sabe para onde recorrer. Essas máquinas chegaram hoje pela manhã, mas o trator que estava aqui estava com o pneu estourado. Então eles estavam arrumando o pneu, não resolveu nenhum problema. A gente passou o final de semana todo sem ninguém da prefeitura, sem ninguém de construtora, sem ninguém dar acesso nenhum. O pessoal veio hoje na segunda-feira, mas dizem que não tem o que fazer, eles estão tentando puxar água e fazer uma lagoa de contenção no terreno do rapaz, porém, com a previsão de chuva, essa lagoa vai abrir tudo de novo. Eu estou brigando aqui com a Juliana, eu estou falando que parece o Lincoln, mas não pode falar, ô minha senhora, tudo bem, vou te contratar para vir para cá, porque deu um show aí, foi ótimo. Acho que, bom, o que eu percebo que o Batista está aqui me cutucando é o seguinte, isso é falta de relacionamento do quê, Batista? Eu queria trazer a discussão para a relação do município com o Estado. Então, não é só nessa parte viária das obras do Estado, mas também na parte de drenagem, na parte de infraestrutura, né? Porque os recursos são oriundos dos municípios nos impostos e vão para o Estado. E para voltar para o município, há uma dificuldade muito grande. Então, precisa-se... Não, desculpa, que impostos do município que vão para o Estado? Vários impostos do município vão para o Estado. Quais, o seu? O Batista está dizendo o seguinte, o ICMS que você faz pelas vendas que acontecem no comércio aqui, isso vai para o Estado. Uma parte pequena volta para o município. Muito né? pequena. Muito pequena. E o que mais, além do ICMS? O IPVA, que é pago no município, só metade fica aqui, o resto vai para o Estado. Então, acho que é isso que aqui nós temos uma frota de mais de 400 mil veículos. Você imagina quanto é a receita de IPVA Ô, doutor Dirceu, ô Batista, quer ver um exemplo, um endereço com nome e sobrenome, onde município e Estado não se conversam, não se conectam? Isso. Final da Adelmo Perdiza, pontilhão do Anel Viário Sul. Nós temos um viaduto anão ali, ou seja, baixo, não veículos modernos, ônibus, né, não passam, caminhões altos da mesma maneira. E por quê? Duplicou-se a Adelmo Perdiza, você chega num trevo totalmente arcaico, onde tem inundação, naquele vale, né, no fundo de vale do Ribeirão Preto, e um pontilhão baixo. Então, ali é Estado e município se encontrando. Deixa eu só falar, aproveitando o que o vereador Lincoln está dizendo, né, o Rogério está dizendo assim, na Avenida Adelmo Perdiza, com o anel viário, no mínimo, a necessidade de construir um novo viaduto mais alto. Em uma das pistas da rodovia, pois vários caminhões já ficaram presos ali naquele local. É lamentável que a concessionária ainda não tenha feito essa obra. Posso fazer um adendo? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, Ribeirão Preto, como o vereador Lincoln disse, foi feito o anel viário em 1983. Eu tinha 1 ano de idade, Lincoln. Então, o que ocorre? Esse anel viário hoje, ele é concessionado, ele não pertence nem ao DR, ele tem uma concessionária que toma conta desse anel viário.
O que ocorre, Chaim, uma vez que tem uma concessionária, você envolve uma agência, que é uma agência reguladora, que é a Artesp. O time da agência reguladora, infelizmente, não é o mesmo time que nós gostaríamos que fosse. Ocorre que tem mais um problema. O Silvio contou ali que faz 4 anos que foi protocolado o pedido. Absurdo isso aí, eu fico revoltado. Tem um adendo. Não, mas tem um adendo. Todo mundo ir lá dar uma pressionada. Tem um adendo nessa situação. A concessionária mudou. Foi feito um novo contrato com uma nova concessionária. Qual e a partir daí que mudou? Era Autovias ali? Artéries e agora é Entrevias. Agora é Entrevias. O que ocorre? Esse contrato da Entrevias é por mais 30 anos. Quanto? Ali no Cristo Redentor, que foi mostrado pela reportagem, nós temos uma rua feita, uma avenida nova, né, Galha? A gente sabe muito bem daquilo, que a Artesp não libera. Por quê? Porque a Artesp quer um acesso que dure 30 anos para respeitar o contrato com a concessionária. Quer dizer, o interesse público do município está muito abaixo do interesse do contrato da concessionária. E morreu um motociclista nessa avenida na sexta-feira à noite. Uma vontade da concessionária. Também por causa disso. Você tem uma avenida pronta e a concessionária não permite conectar. Isso aconteceu por muito tempo, doutor Chaim. Na saída, na saída da City Ribeirão. Eu não digo nem, não estou nem advogando para a concessionária não, Chaim. Eu digo o seguinte: a Artesp que segura pela concessionária, ela até liberaria. Se ela liberar e a Artesp não liberar aquela rua, ela é multada, acho que em 100 ou 200 mil reais por dia. É uma coisa absurda. Então, eu acho que a agência reguladora, ela fica lá em São Paulo, ela fica um pouco longe da nossa situação. Espero que agora, com o novo governador, com o novo comando da Artesp, tenha um pouco mais de sensibilidade com as questões do município de Ribeirão Preto. Nós temos agora, como eu disse, um novo viaduto próximo a Heráclito Fontoura, que nós estamos agora protocolando na Via Paulista, que é a outra concessionária que circunda a nossa cidade. E a gente espera que a Artesp tenha um pouco mais de carinho e cuidado com a cidade de Ribeirão Preto. Ô Dirceu, você que já foi lá do município, já brigou muito lá pelo município, tem jeito de entrar com mandato de segurança, uma ação, alguma coisa contra esse povo aí, para poder liberar? É um bem público, está matando gente, sabe? E aí, como é que faz isso? Então, além da discussão judicial, que obviamente sempre é possível, né? Mas ainda quero insistir que eu acho que o caminho político é o que deva ser percorrido. Isso não tem dúvida, mas veja, não está resolvendo, né? Não, não está. Agora, eu acho que é uma... O prefeito com certeza teria... O que o vice-prefeito, o secretário está dizendo aqui é que há uma insensibilidade da Artesp muito grande, porque, veja, nós temos acidentes acontecendo todo dia na rodovia. Nós temos mortes que aconteceram. O vereador Lincoln acaba de dizer na sexta-feira que houve uma morte. Nós temos uma solução em que o Estado não vai pôr um centavo, que a Prefeitura não vai pôr um centavo. Não existe verba pública sendo envolvida nisso. Porque, então, não tem justificativa ficar 4 anos e ainda não ter decidido. Agora, só 4 anos no caso da Brasolá. No caso lá do Cristo Redentor, a obra está pronta. E aí a Artesp exige uma situação gigantesca lá para 30 anos. No caso do Cristo Redentor, desculpe, eu já oficiei os nossos deputados estaduais no que diz respeito a isso, porque é uma agência reguladora do transporte no estado de São Paulo. E, infelizmente, a gente até não teve relacionamento político com o governador, que era do partido da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, a gente espera um avanço. Mas eu quero só resgatar um fato histórico aqui. Sabe o que sensibilizou, doutor Dirceu? Vocês lembram do Abrão Assede, que era conhecido como Rodovia da Morte, SP-333? Fizeram um dossiê com todas as mortes, aquelas fotos de vítimas, de acidentes, fotos fortes, e jogaram na mesa do governador Alckmin para falar da realidade aqui. Está na hora de fazer o mesmo que acontece aqui. Aí a gente imagina que o pessoal vai ter um pouco de sensibilidade. É um caminho, é uma demanda estadual. Claro que nós podemos unir forças. Exatamente. Aí o governo do estado se sensibilizou e duplicou a Abrão Assede pelo menos até o Rio Pardo. Antes ali no limite territorial de Serra Azul, porque ela foi chamada, inclusive, de Rodovia da Morte. Nós temos pessoas morrendo, pessoas ilhadas, pessoas que estão perdendo a hora da escola, a hora do trabalho, cada um tem o seu problema. Não adianta, doutor Chaim, você comprar um apartamento, investir um grande valor num apartamento que tenha mais luxo, se você não tem como sair dele. É isso que está acontecendo em Ribeirão Preto. As vias de conexão ao perímetro urbano de Ribeirão, elas são arcaicas. E outra,
Até o Gobi pode confirmar ou não. Fala, senão não deixa você falar. Se Ribeirão correr nesse ritmo, doutor Chaim, nós teremos uma área urbana construída maior do que a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Chaim, eu vou Tem a ver voltar. Belo Horizonte com Ribeirão? Ribeirão vai ter uma área construída nos próximos anos, se todos esses empreendimentos estão em andamento. Não é ruim não, né? Tudo bem, é mais gente, é mais demanda, mas a gente tem que crescer de forma organizada, coisa que não aconteceu até agora. Só fazer um adendo, agora eu vou provocar o Lincoln. Nós temos uma lei de parcelamento de 2007. Essa é a nossa grande discussão. Eu estou pronto para votar. Então nós precisamos... Não foi sei, feita uma nova... na hora certa eu vou votar, mas eu estou pronto para votar. Uma nova proposta, eu não sou... Vai querer brigar comigo aqui, Chay. É bom quebrar o pau. Nós estamos com uma proposta nova para ser adequada ao plano diretor de Ribeirão Preto, para não ter esses problemas no futuro. Nós estamos discutindo o passado de 83 para cá. Então, todos os problemas do passado, hoje nós temos propostas que estão inclusas num financiamento com o Banco CAF, que ainda nós já temos a carta convite, tem que passar na Câmara autorizando e depois no Senado Federal, para nós construirmos, por exemplo, a Avenida Rio Pardo, que é uma conquista para a região do Ipiranga, um sentimento que eu acho que o morador do Ipiranga, que é um bairro tão antigo na nossa cidade, que ele precisa de ter uma área de escape para Dom Pedro, né? Eu sei que estou aqui com o Gali, que trabalha ali naquela região, o pessoal da Transerp está aqui, vocês sabem que nós precisamos tanto da Avenida Rio Pardo. Avenida Tanquinho também está no CAF. O que você está fazendo? Cadê a briga? Eu quero ver você brigar com o Lincoln. Pô, Lincoln, os caras estão falando mais que você, pô, dá um jeito aí. Tá faltando a Secretaria de Fazejamento, né? Que é fazejamento? Fazer as coisas acontecerem. Já começou, Paulo. Tá muito calmo isso, né, Gado? Hein, Gado? Você não acha que esse negócio está muito calmo? Demorou para a gente começar a fomentar esse assunto, né? Mas o que o Lincoln vem falando e o Gobi debatendo é importante para a cidade. Tem que acontecer esse debate proativo para a cidade, para as coisas acontecerem. Ele está com um planejamento parado assim, em trabalho para a votação na Câmara, que vai mudar o âmbito da cidade. Então, os vereadores têm que apreciar com carinho e votar na hora certa. Com urgência, né? E com urgência, mas apreciar e entender o que é a demanda da cidade para votar consciente. Às vezes não pega o projeto, não debulha no todo e vota negativo. Então, é entender que a cidade precisa avançar. Mas precisa mandar com o tempo hábil também para o pessoal olhar. Agora não estou aqui defendendo os vereadores. E a última audiência está sendo hoje. Você manda em si, mas esse aí parece que faz tempo que foi, né? Ano. Um ano já? Não, um ano dá para olhar, né? Mas só aí reclama da Artesp. Como disse o Batista, a taxa de fiscalização de obras, né, são 10% do valor da infraestrutura. Podia ser revertido, logo que eu cheguei na Secretaria de Planejamento, precisamos refazer o plano de mobilidade, encaminhamos para a Câmara também para aprovar, e o planejamento é que seja aprovado primeiro a lei de parcelamento e após a lei de mobilidade, né, o plano de mobilidade. Nós pensando nisso, utilizamos esse recurso que as consultoras já pagam com essa taxa de fiscalização para ser revertido em projetos de mobilidade, principalmente. É muito importante que eu voltei na pergunta que você perguntou das construtoras e a disponibilidade, a vontade e atendimento a esse progresso todo, que é grande, Chaim. Ocorre que a minha fala aqui foi trazer também as outras partes envolvidas. Você vê que há um envolvimento, as outras partes envolvidas? O Estado, né, e esse diálogo. Mas 70, esses caras fogem. E um diálogo que precisa ser intensificado com o Estado de São Paulo, que ele está aberto. As cidades progridem. Quem é o responsável? É a Artesp, você falou? Artesp, é a agência reguladora. Quem é o responsável pela Artesp hoje? Antigamente era o Milton, né? Quem o Milton, é não sei se o Milton... Coisa boa, não sabe nem o nome. Não. O novo presidente eu não tenho certeza se foi nomeado ainda. Antes era o Milton. Porque é importante que esse diálogo com o Estado não acontece só nessa área ele acontece em todas as áreas. Você já falou isso 3 vezes com toda a razão. Eu também concordo 100% com você. Essa falta de entrosamento do Estado com o município é muito ruim para o município. Como bem disse o nosso amigo, o seguinte, o Gobi, vamos ver esse novo governador, que o prefeito está muito bem alinhado com ele, de repente ter o bom senso, não é? De procurar... Chaim, só vou trazer um dado para vocês. Eu acho que eu falei aqui da outra vez que... Outra semana eu estou quase pedindo cachê já, em 2 semanas seguidas que eu estou aqui em Chaim. Pedir um cachê, segunda vez que eu estou aqui seguido. Nós tivemos uma reunião da região metropolitana, onde está sendo discutido o plano diretor da região metropolitana, que o representante de Serrana levantou no final e disse:
nós temos 15 mil pessoas de Serrana que vêm para Ribeirão Preto todos os dias trabalhar. O que nós pensamos nesse região metropolitana como um todo? Será que essas pessoas gostariam mesmo de morar em Serrana ou gostariam de morar em Ribeirão Preto, morar perto do seu trabalho? Essas questões também de mobilidade na estrada. Então, isso tudo nós precisamos começar a pensar de uma forma diferente. Eu estive em São Paulo na semana passada, conversando principalmente no CDHU, onde é mais atinente à minha pasta de planejamento, e o presidente do CDHU me alertou que o governador ele tem uma visão um pouco diferente, eu até achei muito boa, no sentido de a gente começar a olhar também como região metropolitana. A cidade está crescendo, ela está avançando, nós precisamos ter todo esse planejamento viário também pensado como região metropolitana. Se eu mostrar os gráficos que eu trouxe aqui, são os novos viários previstos com as novas construções. Puxar isso aqui? Isso aqui é na região sul, né, do Guaporé. Olha, aonde está o tracejado em azul são os novos viários que nos próximos 4, 5 anos vão estar todos concluídos. Isso com certeza... Nos próximos... 4, 5 anos, mais ou menos. 4, 5 anos nós acreditamos já vamos ter carro voador, pô. Ah, não, é possível, pô. Já tem OVNI rodando o balão chinês. Mas, na verdade, nós estamos pensando, viu, Lincoln? Boa, e o vereador Lincoln? Nós estamos pensando daqui para frente, lá na frente eu não vou falar, você não vai falar assim, o planejamento lá de 2023 foi errado, não previu isso. Então, a equipe nossa do planejamento tem pensado no sentido de que os erros do passado não sejam repetidos agora no presente. Eu não estou falando de 2023, não. O prefeito está no cargo já tem 7 anos. Né? Então, a cidade ela está sendo sufocada pelo próprio crescimento. Né? E se continuar com essa toada, com essa demanda, a coisa, de fato, vai ficar ainda pior do que já é hoje. Gobi, todos os dias nós testemunhamos problemas. A gente está focado aqui na Zona Sul, mas, doutor Chaim, é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Que é onde tem maiores problemas e que está saindo. Exatamente. E onde tem necessidade de construção. Exato. A gente está falando dos bairros que ficam à margem da rodovia Anhanguera, além da Anhanguera, além do anel viário, mas existem problemas ainda no perímetro urbano, dentro de Ribeirão Preto, a rotatória Lincoln, vou dar um exemplo só do congestionamento, que o doutor Chaim, o congestionamento lá de 2014 do trevo Valdo Adalberto da Silveira migrou. Ele ramificou para todos os outros pontos da cidade. Só fazer um parênteses. Por exemplo, vamos trazer o exemplo da Mugnato Maninsec. O governo Duarte Nogueira fez a duplicação da Mugnato e hoje a gente não vê mais esse tipo de problema. Não, mas, a Artesp discutiu com a gente para fazer... Se fizer alguma coisa, resolve o problema, fazer, gente. São vários passivos. A Delmo Perdiza melhorou muito. Né? A Delmo Perdiza melhorou muito. Tirando a conexão com o Anel Viário Sul. E aí, Gali, a gente entra também, por exemplo, hoje, 5h30 da tarde, a Brazolaia Costa, né? E do lado de lá é a Luiz Eduardo Toledo Prado, lá no Vila do Golfe, ela estava entupida, na volta para casa. E a Delmo Perdiza, que é uma conexão praticamente para o mesmo lugar no Anel Viário Sul, estava vazia. Mas por que pouca gente usa? Porque do lado de lá nós temos uma estrada de terra, que é a Via do Rosário. E muita gente improvisa caminho por ali para chegar à área sul da cidade. Então, por que não se pavimentar, não se investir ali? Então, nós temos até áreas de escape, basta saber usá-las. O Fernando de Castro aqui pergunta o seguinte, meu nome é Fernando, moro no Dom Miele, só uma pergunta, para que servem os vereadores? Ele que está perguntando. Os vereadores servem para fiscalizar o Poder Executivo e aprovar leis. No caso em questão aqui, Fernando é o nome dele? Fernando. Girão, no caso em questão aqui, me parece que a matéria mais importante a ser debatida pela Câmara de Vereadores é um projeto com mais de 1000 páginas, que é um complemento do plano diretor, uso e ocupação do solo. Eu estou pronto para votar. Agora nós temos que respeitar o rito do projeto, o rito da Comissão de Constituição e Justiça da própria presidência da Casa. Ele coloca ainda aí, né, Dirceu? Só para atualizar o telespectador, hoje, nesse momento, está acontecendo na Câmara Municipal o que se espera ser a última audiência pública desse projeto de uso, ocupação e parcelamento do solo, para que ele fique pronto para a próxima etapa e ser levado a plenário, né?
Aqui nós temos uma intervenção do André Targa que é muito interessante. Em relação à expansão urbana, ao invés de se ocupar os vazios fora do anel viário, nós temos ainda muitos espaços dentro do anel viário que poderiam ser ocupados. A população está cada vez saindo, agora aqui estou complementando, não está na fala do André nessa, os empreendimentos estão indo muito além do anel viário quando nós temos espaço aqui ainda. Acho que essa lei do uso e ocupação do solo vem também para cuidar desse assunto. Com certeza, doutor Disseu, André Targa sempre comentando esses assuntos no Instagram. Na realidade, nós estamos tentando democratizar a cidade. Nós temos vários bairros hoje, a gente vê que estão poucos povoados, já tem residências já não utilizadas. No caso, eu sei que o Batista mora no Alto da Boa Vista, com a nova lei de parcelamento vai ser possível ter uma democratização do Alto da Boa Vista, talvez um pouco de verticalização para poder povoar aquele bairro, mas não é só o Alto da Boa Vista, são vários bairros que a equipe técnica do planejamento, em discussão com a sociedade em geral, trouxe essas mudanças também, não só ampliando a expansão urbana. É claro que a gente também está olhando para dentro da cidade, tornando vários bairros da cidade em uso misto, tendo um comércio leve, um comércio que não atrapalhe a população, trazendo também com que as pessoas possam trabalhar perto de onde moram, né? Isso é o sonho de todo mundo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe realmente Secretaria de Planejamento ou ela agregou diversas coisas? Me falam que não tem Secretaria do Planejamento hoje. Chaim, eu assumi a Secretaria de Planejamento em 2021. Logo em seguida, nós tivemos a reforma administrativa em 2021, né? Acho que foi abril ou maio de 2021, onde nós criamos o Departamento de Mobilidade Urbana, que é novo. A gente pode ter uma interface com o próprio Marcelo Galli na Transerp, de tentar planejar principalmente essas questões viárias. Existe uma a partir de 2021, nós conseguimos criar uma cultura de planejamento na cidade. Antes não tinha, Chaim. Antes, a Secretaria de Planejamento é uma licenciadora, onde são discutidos os novos empreendimentos da cidade. Então, isso a gente empreendeu em 2021, no sentido de poder planejar um pouco, tendo uma interface grande com a própria Transerp e Secretaria de Obras. Tem tido um processo evolutivo buscando pensar a cidade e não só licenciar, né? Porque nós temos muitos técnicos bons no município, mas eles fazem dupla função. Eles têm que trabalhar no dia a dia licenciando projetos e também pensar a cidade. E isso tem tido um avanço muito grande em Ribeirão Preto. Até existe a informação, né? E a própria prefeitura, o GOB, as entidades, e vai ser criado aí um processo novo de pensar a cidade, né? Logo, nós teremos novidades sobre isso. Né? Porque já ouvi você anotando um monte de coisa aí, o que você está anotando? Mas essa questão do desenvolvimento da cidade, e que realmente ela tem que ser pensada antes, nas regiões, na infraestrutura, e o secretário tem razão. Nunca se pensou de forma unificada as secretarias. Quando eu falo nunca, é forte, mas é muito difícil que as secretarias se unem em função de ter um planejamento integrado na infraestrutura, na água, no esgoto, na drenagem, né, no tráfego. O secretário sabe disso. Então, isso tem tido um avanço muito grande nesse diálogo. Legal. E nós, empresários, estamos participando disso, dando as nossas contribuições como técnico. Não, o problema, eu te fiz a pergunta logo nisso. Vocês nunca se recusaram a dar contrapartida e ajudar. Chegar aqui, ó, na saída ali, se tem uma saída só, vamos fazer 2 pistas, vocês se... Absolutamente nunca. O que a gente cobrou, isso muito, em muitas ocasiões, é que a prefeitura ela congregue os interessados, os empreendimentos de forma... vários interessados, várias propriedades, vários empreendimentos, para que essa equalização de custos sejam divididos de forma... O que é natural, né? O que é natural. Chaim Batista, só fazendo um adendo, naturalmente que no passado, a nossa construção civil tão pujante na cidade, ela capitaneou esse avanço da cidade, né? Esse crescimento. Hoje nós verificamos que são várias empresas em Ribeirão Preto que elas não estão no mesmo time. Mesmo time que eu digo é o seguinte, o Batista às vezes
ele quer empreender num local e ele precisa de outra empresa para participar de um consórcio, por exemplo, na parte de água. E isso não ocorre. Às vezes, a realidade do batista financeira, naquele momento, ele vai deixar mais para frente. Então, isso tudo nós detectamos em 2021, quando eu entrei, abri diálogo com todas as consultoras. Então, diálogo com as consultoras está tudo Sim, sob controle. sim. Você teve já algum problema, Gali, com relação a isso? O trânsito aqui, precisa ter um sinaleiro, precisa ampliar aqui, precisa fazer. Você teve já alguma dificuldade? Tivemos algumas dificuldades, sim. Mas dialogamos, conversamos, explicamos. Locais ou locais, de fora? Locais. Tem muita de fora, né? Tem de fora, mas tem local também. E, às vezes, a gente tenta pensar no melhor para a cidade e eles entendem que aquele momento e o retorno para eles não é o ideal para investir no município. E querem fazer parceria com outras construtoras no entorno para investir aquele montante que demanda para melhorar o trânsito. Então, o diálogo, até por isso tem a CCU, e nós temos uma cadeira lá para discutir esse âmbito do município. E, fora a CCU, também temos algumas particularidades que interferem no trânsito, no transporte também, para que não esteja todo prejudicado. Vocês cobram 10% do valor da obra? Não, nós não. Transerp não. Por que isso não volta para fazer essa melhoria? Eles já estão 10%, gente. É muito dinheiro. Por isso... Gobi, isso faz parte do orçamento da prefeitura. Imagina quanto custa um prédio, 10% daquilo. É o VGV, é isso? Não, isso é quando é um loteamento. Loteamento, esse ano, a gente espera que nós teremos cerca de 15 decretos de loteamento que estão nas vias de serem publicados, né, que são os novos loteamentos. Agora, prédios, normalmente você cobra uma contrapartida, tem a CCU, que o Gali disse, faz um cálculo que tem no decreto de contrapartidas, que foi em 2019, né, Batista, se não me engano, 2018. Foi discutido na época pelo secretário Ortega com a Silcom, com o Sinduscom, no sentido de criar uma política mais estabilizadora, né? Porque quando as empresas criticavam um pouco a gestão do planejamento no passado, no sentido de que eles não sabiam o que viria, né, Batista? Não sabia o que viria de contrapartida. Hoje tem uma tabela de significância e é cobrado mais ou menos assim. Se for um prédio grande, mais de 200 unidades, aí tem que entrar na contrapartida, mais ou menos 300 a 400 mil reais por prédio. Isso só é pago no ABITSE. Quer dizer, um prédio demora 3 anos... 10%, desculpa. Não, isso seria na infraestrutura do loteamento. Então, 10% que o Batista fez referência... Não, quem falou foi o Bob. Não, 10% no loteamento. No prédio não dá. O Batista falou é uma taxa de fiscalização. Então, por exemplo, foi falado aqui que vai ser feito um viaduto, precisa ser feito um viaduto ali no Guaporé. A iniciativa privada vai fazer, está orçado em 15 milhões. Além dos 15 milhões, a iniciativa privada vai pagar 1,5 milhão para que a prefeitura fiscalize a obra. Isso mesmo. No meu modo de ver, acho que essa taxa não é legal no sentido jurídico, mas isso é uma discussão para os jurídicos resolverem. Aqui eu tenho uma manifestação... Eu tenho uma pergunta para o Gob. Fabrício está te perguntando, se você lhe perguntar ao vice-prefeito, no caso ele está com o secretário de planejamento, mas ele pode responder, como ficam os casos da enchente nos bairros? Você tem um planejamento para melhorar isso? E os buracos estão tomando conta das ruas e avenidas que provocam acidente? Olha, Chaim, realmente, como vice-prefeito, eu vou responder com relação à drenagem, principalmente, né? Depois de uma lei, a cidade de Ribeirão Preto regulamentou todos os novos loteamentos que ele tem a cacimba. No caso do Parque das Gaivotas, é uma cacimba bem antiga, não é no Parque das Gaivotas, e sim no Ângelo Jurca, um loteamento que o Batista, que tem uma memória mais aguçada que a minha, disse que foi uma consultora Press, que já não está mais aberta, né? Já foi fechada, e um problema na infraestrutura da cacimba. Então, a prefeitura precisa ter agora um projeto mais de manutenção dessas cacimbas. As intervenções em algumas áreas da cidade que teve esses alagamentos, a gente sabe, é um caso pontual na Adelmo Perdiza, nós temos uma questão ali na Francisco Junqueira, perto de onde eu fico, em frente à Atri, que precisa também ter uma intervenção por parte da Secretaria de Obras. Temos também na Via Norte, nós sabemos que
uma dragagem ou levantar o grade da avenida é necessário. Quando ela foi construída lá pelo governo João Gilberto Sampaio, não foi feito o aterro no tamanho correto, porque não se imaginava também uma urbanização tão grande daquele local. Então, nós sabemos que são coisas... de erros do passado. Com certeza, Chaim. Agora, o que o Lincoln acabou de falar. É o que o Lincoln acabou de falar. Por coisa de 30 anos atrás, hoje estão sofrendo as consequências. E são obras caras. A gente tem um plano de macrodrenagem que ele vai ser revisto em breve também. Nós vamos fazer uma contratação de uma empresa para rever esse plano de macrodrenagem, porque o atual espalhou barragens pela cidade inteira, não é necessário. Temos técnicos dentro da prefeitura que dizem que são necessárias mais ou menos 4 barragens. A principal seria na região do Royal Park, que é uma barragem bem grande para evitar esse transbordamento ali na Delmo Perdiza, e também que a gente consiga segurar um pouco a água da própria Via Norte também. A Ludovina tem que fazer uma pergunta. Os buracos, o que ele só dos buracos? Não, isso aí. Conta dos buracos, eu só queria complementar, por conta da pasta de obras, que eu alinho junto para sinalizar onde é recapeado. É um contrato que está em andamento já com 40 quilômetros de recape na cidade, e um posterior a esse mais 37. Já é nessas avenidas novas, é isso? Não. É em bairros afastados, em outros bairros que não têm essa infraestrutura ainda, então um recape de 40 quilômetros com mais 37. 30 milhões de investimento. A nossa malha viária, ela é muito grande, Lincoln, muito grande. A gente fez um sensoriamento dessa malha viária, acreditava-se anteriormente que ela chegava a 1.500 quilômetros. Não é, ela é 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. 3.000, Lincoln? 3.000 quilômetros. Mediram? Como é que é? Por GP. Ô, Lincoln, você não está brigando, estou preocupado. Eu estou pensando aqui, eu vi o Bob falar da Via Norte. Eu não vou mais chamar. Você deu audiência aquele dia, agora não está fraco. Ô, doutor Chaim, a questão é saber atacar o problema. Mas o que a Câmara, qual o papel da Câmara nesse contexto? A Câmara ela tem que diagnosticar o problema e julgar, a partir de votação de projetos, como uso e ocupação do solo, as melhorias para a cidade, desde que elas sejam socialmente justas. O Gobi falou essa questão da Via Norte, não faz o menor sentido. Via Norte é uma conexão perimetral. Zona Norte, se você pegar, você sai do outro lado no anel viário, pegando a Luiz Barreto, Jerônimo, Caramuru, Adelmo Perdiza. Atravessa a cidade de anel viário norte para o anel viário sul. Mas ali permitiu-se a construção de um condomínio de prédios em frente ao local que alaga. Então, se forma uma piscina na frente do condomínio. Então, é saber atacar o problema. Quando eu vejo a discussão sobre contrapartida, qual tipo de contrapartida que a cidade vai exigir? Por exemplo, se uma incorporadora constrói um condomínio em uma área nobre e tem como contrapartida a construção de uma escola ou de um posto de saúde, essa escola tem que ser construída onde tem demanda. Não no bairro nobre, ela tem que ser construída no bairro onde as pessoas precisam da escola. Isso pode ser na Zona Norte, pode ser na região Oeste, enfim, onde você tem demanda. Então, é saber atacar o problema. Me parece que a cidade se perdeu ao longo dos anos nessa questão, doutor Chaim. Nós vamos chamar o presidente da Câmara, que tem uma pergunta aqui para ele, não tem? Da Ludovina? Ludovina, ela disse que gostaria que nós abordássemos a questão de Bonfim Paulista. Eu quero só lembrar o seguinte, já em programa passado, foi dito aqui que Bonfim Paulista recebeu vários condomínios, vários empreendimentos, e o distrito de Bonfim continua do mesmo formato, do mesmo tamanho. Aqui tem a impressão que a Ludovina deve estar se referindo ao seguinte, hoje os empreendimentos já ultrapassaram Bonfim Paulista, já estão do outro lado. Muitos empreendimentos estão sendo feitos e agora temos lá um conjunto de edifícios que vai ser entregue. Aonde? Para lá de Para lá de Bonfim Paulista. Edifícios? Um conjunto. Mesmo? E aí é o seguinte... antes ou depois? Depois de no Bonfim Santa Paulista. Marta. Na região de Santa Marta. E aí é o seguinte... depois de Bonfim? Depois de Bonfim. São Prédios. Santa paciência, hein? Aí é o seguinte, as pessoas vão ter que, para vir para Ribeirão, vão ter que passar por dentro de Bonfim. Como é que fica isso? Aí a questão, de novo, qual é o planejamento que foi feito para que se autorizasse
tantas construções para lá de Bonfim, sabendo que Guaporé, as pessoas vão ter que passar ali dentro de Bonfim. O que foi que aconteceu no Guaporé? Levantar prédios ali, uma entrada só absurda aquilo lá, né? Com certeza, Chain. Eu acredito o seguinte, hoje nós vamos ter um gasto muito grande para a Prefeitura de Ribeirão Preto, um investimento nessa mobilidade. Vamos ter que participar isso com as construtoras que ainda estão permeando ali, né? Estão crescendo nessa região, porque Bonfim são construtoras que sabem que ali o mercado vai bem, né, Batista? Então, eu digo o seguinte, a cidade tem a expansão urbana dela, o mercado se autorregula. Eu sempre falo isso para o Batista. Batista, não adianta, o mercado que vai regular a nossa cidade. Eu não vou interferir, por exemplo, quanto que uma construtora está cobrando, um metro quadrado que uma construtora está cobrando. Às vezes tem construtoras que vêm de fora e cobram um metro quadrado mais baixo. O que eu fico de olho é se ela vai entregar e quais são as garantias que tem com o município. É essa a questão nossa, né? A gente vive num estado... Mas e Bonfim? Qual é a solução para Bonfim? Bonfim são vários viários previstos ali. Ele pula para lá e para cá, pergunta a Ludovina, ele não respondeu. São vários viários previstos ali para Bonfim. Na parte de cima, onde tem o loteamento José Said, né, nós temos umas ligações com relação, por exemplo, a João Fiuza. A João Fiuza vai continuar. Nós temos uma consultora que tem um empreendimento em aprovação no planejamento, que é ali onde fica o Bar do Toba. Não sei se vocês conhecem, é bem no final. Bar de quem? Bar do Toba. Eita! Fica bem no final, da João Fiuza. Sério? E vai continuar a avenida... No Jardim São Marcos, não é isso? Para lá. Isso, finalzinho do São Marcos. Vai continuar João Fiuza. Vai continuar João Fiuza, mas aí todo mundo vai chegar no anel viário passando pela João Fiuza. Nós já estamos ligando Guaporé na João Fiuza, nós vamos ligar Bonfim Paulista na Fiuza, e aí com tudo que vai ser ali na João Fiuza... E tem ali olhos d'água. Depois, como é que a gente vai passar ali pelos olhos d'água? Então, juntando Guaporé, Bonfim Paulista e o crescimento na própria Fiuza que vai acontecer. Se nós não tivermos mais interseções entre um lado ou outro do anel viário, isso não vai dar certo. Eu só queria acrescentar aqui um telespectador. Nós não falamos ainda da Zona Oeste, né? Já falamos de Zona Norte, de Zona Leste, de Zona Sul, e tem um telespectador aqui, me desculpe, uma telespectadora, Elizabeth, que está dizendo o seguinte: aqui no Jardim Recreio, Jardim Itaú, só temos uma saída e uma entrada no bairro. E o trânsito, nos horários de pico, fica inviável. Eu gostaria de saber se tem algum projeto viável para a solução lá do Jardim Recreio, do Jardim Itaú. É a pergunta da Elizabeth. Ali, no próprio Itaú, tem a própria MRV, com um loteamento grande. Itaú não é banco? Jardim Itaú, ao lado, perto da USP. O nome Jardim Itaú Jardim lá? Itaú, Jardim Recreio, próximo à USP. Bancado bem Itaú isso aí, né? Ali tem um córrego que chega na rodovia ali, próximo à casa a FEBEM, que daria para fazer um acesso por ali para a gente chegar no próprio bairro Itaú. Só que a travessia em rodovia em nível não é aceitável, então teria que ter um viaduto para acessar. Isso ficaria inviável para a construtora fazer isso como contrapartida para o município. A estrada que vem de Dumont, ela foi duplicada até o anel viário. Se ela tivesse sido duplicada pela concessionária, pelo governo do estado, até a Bandeirantes, nós não teríamos esse tipo de problema, Chain. Então, mais uma vez, uma interferência com o estado, essas rodovias do nosso município. Eu gostaria de muito clara. No começo do programa, doutor Chain, o senhor disse que o programa, o Mentoria, esse ano, ele vai levantar problemas e vai tentar encontrar ou indicar soluções. Eu gostaria de fazer um resumo de hoje, é o seguinte... Não, resumo eu também quero fazer, vamos deixar para o final, só mais ouvir, porque o Rubens está aqui dizendo o seguinte, que ele quer saber se eles têm planejamento para fazer algo na 13 de maio, naquela rotatória horrível para acessar Castelo Branco. Tem? Ali temos o corredor de ônibus agora, né? Ah, é? Vai licitar o corredor de ônibus Castelo Branco, 13 de maio, Costábulo Romano, 9 de julho, Presidente Kennedy, e área central. Eu queria levantar esses pontos aqui, realmente, que ele colocou. A gente falou só da área externa, mas na cidade também tem algumas pontuais melhorias de valores de investimentos menores que resolvem. Por exemplo, viu, Lincoln, Zona Norte, na Via Norte, uma ponte de ligação
da Dom Pedro II ligar com a São Francisco, fazer um binário da Pernambuco com Américo Batista, Dom Pedro II, São Francisco, da Antônio Milena, que é a Rua dos Aliados, paralela com ela, para ligar o Campos Elíseos ao Ipiranga. São pontes. Vamos falar da Zona Sul um pouco. Zona Sul. A Kennedy... São pontes que vão sair do papel quando, Galo? Já está no papel. Vamos licitar já. Então, são coisas que a gente está falando de externo. Vamos falar um pouco da cidade. Zona Sul, pela Maurílio Biagi. A Kennedy com a Alzira Souto, que é o do shopping, novo shopping com o Canadá, com a City Ribeirão, que não tem que fazer aquela alça mais. É um acesso. Leão 13, uma ponte de acesso. Só Quem tem, desce a Kennedy pode passar pela City Ribeirão. Nós vamos ter um acesso, depois ele cai lá na frente no Jardim Botânico e cai na Presidente Vargas logo em seguida na Consone. Literalmente, cai ali. Não é cai. Eu digo o seguinte, nós estamos fazendo também. De pontes, que são investimentos baixos. Leão 13 com a Domingos Canesim, que vai ligar no Botânico também. Que é em frente ao Savenhago ali da Maurílio Biagi. São pontes de investimentos baixos, abaixo dos 5 milhões cada uma delas, que melhoram o trânsito do interno da cidade, que a gente não comentou um pouco aqui, mas vale a pena ressaltar. Uma pergunta que foi oportuna, da Castelo Branco, por exemplo, com a 13 de maio, mas que gera o entorno da cidade. Chaim, eu sei que vai aparecer essa pergunta sobre a Avenida Rio Pardo. Nós temos ainda um entrave com relação ao governo federal para a doação dos trilhos, né, Gali? Isso aí eu já solicitei um pedido, já conversado com o prefeito Duarte Nogueira, para a ministra Esther, lá do governo federal, para ela nos receber, para a gente poder mostrar para ela que aquela realidade que o bairro precisa, o município já tem o recurso para fazer a Avenida Rio Pardo, então... nós já estamos antecipando mesmo para a mudança de governo. A Flávia gostaria que os senhores falassem sobre os condomínios Portal da Mata, Vivenda da Mata e Quinta da Boa Vista. E também que o novo acesso para o bairro Real Sul, onde você tem viaduto. Eu não sei onde fica isso. Chaim, muito boa pergunta. Nós já temos vários empreendimentos, inclusive do Silvio Contratti, que falou agora há pouco aqui, e nós vamos fazer uma ligação por trás dos IPs, eles vão passar por trás da Mata de Santa Teresa e vai ligar nesses condomínios no Vivendas da Mata. Então já tem solução para isso? Tem, mas nós temos o time das construtoras, né? Então, terminando de licenciar. Falar de sessão 2021, acho que a gente pode colocar a conclusão final. O que nós observamos aqui é o seguinte, temos um problema sério para ser resolvido no final do anel viário com a ligação da estrada de Araraquara, que depende da Artesp e da concessionária. No Guaporé, temos uma solução há 4 anos engavetada lá para a Artesp resolver, a mesma coisa no acesso do Iguatemi. Que falou, né? E que também é a mesma solução que vai acontecer ali na Fiusa. Na Zona Oeste, nós temos uma questão de acesso ao bairro Jardim Itaú, Jardim Recreio, que também depende da Artesp, porque tem a rodovia ali que passa ali, eu não sei se está concessionária ou não. Então, voltando à proposta do vereador Lincoln, assim como deu certo lá na Estrada Serrana da gente levar para a mesa do governador os vários problemas Poderia e mostrar, isso aí, eu acho que está na hora de Ribeirão Preto se juntar, vereadores, os empreendedores, jornalistas, todo mundo. O jornalismo, já a prefeitura, e levar para o governador e para a Artesp o seguinte, nós já temos morte, nós temos acidentes, nós temos pessoas que estão perdendo o horário do seu comercial, seu horário de trabalho, as escolas que estão tendo prejuízo. Não é possível que nós não tenhamos força política para sensibilizar o governo do Estado e a Artesp, que nós temos problemas sérios, diários em Ribeirão Preto, e que algumas soluções engavetadas há 4 anos, não é possível. E solução que não depende de verba nem do governo do Estado, nem da prefeitura. Eu acho que a gente deveria, primeiro, o prefeito com certeza sabe desses assuntos, e ser liderado pelo prefeito, e ele chamar toda essa comitiva com ele, marcar uma reunião, que ele tem bom acesso, e mostrar a importância. Você tem toda a razão, eu concordo 100% com você, e levar os deputados, nós temos 2, né? Deputados estaduais, se possível até os federais, não é? Porque a cidade não pode ficar parada, levar até presidente da associação de bairro, levar mesmo, botar um ônibus lotado, encostar todo mundo e chegar, meu amigo, como é que faz? A cidade não pode ficar dessa maneira, né? Tem um telespectador aqui, do Heráclito Fontouro, ele sabendo do programa, registrou a situação lá e mandou uma imagem, é isso mesmo?
ele mandou uma imagem para falar disso. Enquanto coloca a imagem, vereador Lincoln Fernandes, parabéns pelo estudo, o senhor hoje fez o dever de casa, ele não brigou com ninguém, o que me preocupa, não é? Não, eu quero te agradecer pela presença. Essa daqui, onde que é isso? É Heráclito Fontoura, é o Guaporé. Esse, a Heráclito Fontoura Descida Sobral do Pinto Guaporé. é a rua, é a avenida do Guaporé. Tá bom. Se o telespectador mandar, né, Ju? Porque você não pegou isso aí. Eu vou pedir para ele falar com a Juliana. Fala aí. O doutor Chaim, como foi dito pelo doutor Dirceu, cada demanda tem, né, a sua peculiaridade, o seu problema pontual. E a gente descobriu muita coisa aqui, né, no que diz respeito principalmente ao Cristo Redentor. A conexão lá com o Cristo Redentor. Do lado de lá não adianta você ter uma via duplicada e do lado de cá sem nenhuma estrutura, né, como a Ernesto Lacerna, onde o motociclista morreu. Então, o problema recai também sobre o Estado, a agência reguladora. A gente espera, né, que esse novo governo, que foi muito prestigiado aqui em Ribeirão Preto, em 59 cidades da região, tenha uma atenção a essas demandas que dependem do Estado. Cabe a nós votar as leis para destravar o problema, que o município busque o recurso, porque recurso tem, né, e que as contrapartidas sejam inteligentes. Que é contrapartida inteligente? É não fazer o que o empresário quer, é fazer o que a cidade precisa. Na contrapartida. É exigir o que a cidade precisa e não o que o empresário quer. Eu acho que o caminho é esse. Então, atacar o problema. Você já mirou quem brigar, né? Você pegou no... Não, porque é tão eu acho que o Batista vai concordar comigo, doutor Chaim. Você tem que atacar o problema. Atacar o problema... Deixa só, Lincoln, obrigado, viu? Obrigado pela tua presença, obrigado, senhor. Tá? Então, Batista, sua consideração final. Minha consideração final é que é muito positivo esse debate e mostra que o diálogo está aberto e necessariamente com o Estado de São Paulo. Há 10 dias atrás, teve aqui o secretário de Desenvolvimento Urbano do governo atual e a primeira reunião que ele veio fazer foi em Ribeirão Preto, com a presença do prefeito, várias entidades. Ele está à disposição e pediu, inclusive, para o município montar um lugar para ele vir aqui a hora que precisar para dialogar os problemas de desenvolvimento urbano da cidade. Então, esse é o ponto que a gente tem aí aberto o governo estadual para discutir isso. Está muito aberto. Basta que nós tenhamos essa união que o Dirceu falou, o doutor Dirceu disse, para fazer desenvolvimento urbano da cidade. Muito obrigado pela tua presença, Batista. Só o Rodrigo Vitor, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, que ele queria saber lá do cruzamento ali da estrada de Araraquara, o secretário já disse aqui que já tem lá o projeto de um viaduto que está orçado em 15 milhões e depende de licenciamento da Artesp, não é isso? Sim, são a trombeta, que é o final do anel viário, com a Machado Santana, são 70 milhões de reais, já está liberado pela concessionária, aguardando também liberação da Artesp para execução. E, além disso, nós estamos protocolando agora na concessionária um novo viaduto que vai ligar a região ali do Vila Romana, de toda aquela região ali do novo cemitério, né, do cemitério Parque dos Girassóis, com a região do lado de cá, que é a região do Heráclito, que esse sim está orçado hoje em 15 milhões de reais. Eu quero, para finalizar aqui a participação do telespectador, o Mago está dizendo aqui que, embora você saiba que não seja da sua secretaria, Daniel Gobi, mas a Via Norte, no final, entrando para o Simeone, formou uma ilha de resíduos no rio, que está servindo de barragem. Isso aqui vai virar, talvez, inundação logo. Vou levar para a Secretaria de Infraestrutura para fazer a dragagem desse local. Via Norte entrando no Simeone. Ok. Secretário, muito obrigado pela presença mais uma vez. O cachê, Juliana, vai te mandar amanhã. Mas o senhor está sempre convidado. Obrigado pela presença. Obrigado, Chaim. Obrigado, Dirceu, Batista, Lincoln, Gali, a todo mundo que nos assistiu. É sempre um prazer estar falando. Coloca as suas considerações finais com relação ao programa aqui. Qual é a tua... Eu acredito que nós temos que unir as forças mesmo, as construtoras, vereadores, prefeitura municipal como um todo, deputados, vocês também, como sociedade civil, para que a gente consiga atacar esses problemas do passado, principalmente. O futuro pode deixar que nós estamos planejando e vai ser executado a contento. Como disse o Gali, essas áreas dentro do anel viário vão sair inúmeras licitações agora, né, Gali?
intervenções E também de naquele pontes. bar lá não parar, como é o nome? O bairro do Toba. Muito bem. Isso depende dos novos empreendimentos e nós com certeza vamos estar atentos a tudo isso. Carlos, muito obrigado pela presença. Sei que hoje você estava aí e nos atendeu prontamente. Muito obrigado pela tua presença e coloque as suas considerações finais também. Sim, obrigado pela oportunidade. É sempre bom participar de um debate produtivo com vereadores, com especialistas de trânsito, com engenheiros. Então, o que eu venho falando e quero que pontuar de novo é o que o Lincoln colocou. A gente tem que pensar na cidade daqui 10, 15, 30 anos e impor para que a sociedade e as empresas, as construtoras, façam o que deve ser feito, não o que elas querem fazer. Então, acho que o debate foi construtivo. A lição de casa a gente faz com o pessoal de obras, com o pessoal do planejamento, para poder dar o melhor para a cidade e forçar com que agora a concessionária e o órgão regulador do Estado, que é a Artesp, também solidarizar com os projetos e liberar isso o quanto antes para que a cidade não sofra o caos que vem sofrendo na parte de trânsito, principalmente na parte da manhã em alguns bairros que demandam da área externa. É tarde, né? A volta é menos, mas a saída é horário de pico. A saída do bairro é pior do que a entrada. Qualquer horário é difícil. Bom, me dou o papel de chato aqui, como já fiz outro dia com o secretário da Casa Civil, para perguntar da rodoviária, quando é que a gente retoma o assunto. Aqui vou pedir ao vice-prefeito para que leve ao prefeito essa sugestão, que o vereador Lincoln leve para a Câmara dos Vereadores também essa sugestão, para saber, em retorno a gente, em respeito ao telespectador, quando é que nós vamos lá na Artesp. Vou pedir para que o vice-prefeito leve esse pleito aí ao prefeito para saber quando é que a gente vai em comitiva lá falar com a Artesp. Eu não vou antecipar a data, porque eu tive com o prefeito na última sexta-feira, no dia 10, justamente sobre a Heráclito Fontoura, com um projeto. Quando eu comentei que dependia da Artesp, ele já pegou o telefone e ligou para a secretária dele para marcar uma agenda. Eu só não sei a data, mas foi marcado. Então, aproveitar e pedir ao prefeito para que passe essa data para a gente vai se colocar à disposição para estar juntos. Que bom que o prefeito está atento, está ligando na hora, isso é um sinal muito importante para a gente, que tem alguém pensando e cuidando da cidade. Mas, prefeito, realmente nós precisamos agilizar, não dá para esperar 20 anos, 30 anos, até porque o senhor sai em 2 anos, não pode ser candidato de novo. O senhor cumpriu com a tua função de 8 anos, tá? Vai entregar coisas boas para a cidade, sem dúvida, mas não adianta a gente reclamar aqui que foi 30 anos atrás, esse contrato, não é? Que foi feito e pelo jeito 30 anos virou moda aqui, não só da rodoviária, e eu não entendi muito bem que o Gali e o Gobi citaram 2 vezes a mesma coisa. Não que as empresas querem, não é só as empresas construtoras, não que os caras da concessão da rodoviária, não concessão de outras coisas que a cidade se coloca tanto concessão, a gente vê o problema dos ônibus até hoje, não como eles querem, mas que é o ideal para os dois. Por outro lado também, tem que ser feita uma motivação para que as pessoas possam vir investir na cidade, principalmente quando tem concessões desse tipo, não é? Então tem que ser respeitado o contrato, mas tem que ser feito de uma maneira que não prejudique o nosso telespectador. É isso que é o nosso pedido, viu, secretário, ao Gali também, aos empresários representados aqui pelo Batista, que deixou claro que estão abertos para essa fusão e essa união. Cabe a nós, ao papel do Dirceu, que é o presidente do Mentoria Social, também do 2030, que é uma entidade que trabalha em prol da cidade, não é? Unir essas forças, unir a associação, unir todo mundo e principalmente os vereadores, para que possamos mirar uma coisa única, agilizar e cobrar, para que não tenhamos, não mandamos lá, está dependendo da Câmara. O Filipe deixou claro, estou pronto para votar. Acho que a Câmara já está pronta para votar e creio que nós não teremos problema. Você, telespectador, nossa missão é levantar o assunto, levantar o problema e cobrar. E um problema se resolve criando outro problema. E é isso que nós estamos fazendo aqui, criando um problema para que se possa resolver isso. Para os próximos programas, os telespectadores, mande também sugestões de pauta que te atinge, que você que vive o dia a dia, e nós estaremos aqui com o nosso produtora, diretora de produção, não é à disposição, claro que ela vai pegar 9 da manhã para ir filmar, que é a hora que ela acorda, vamos fazer o quê, né?
É o horário, não é, Dirceu? É o horário que ela acorda às 9. Mas tudo bem, tadinha da Ju. 5 horas da manhã eu mando mensagem, ela responde, ela nem dorme mais. A você, telespectador, meu muito obrigado e até o próximo Mentoria, que será no dia 20, que é carnaval, né? Estaremos gravando um programa e no dia 27, aliás, o Degrande e Ju, os telespectadores estão pedindo para que a gente antecipe os programas que tem na próxima semana, como estou fazendo hoje, para que eles possam acompanhar, se preparar, não serem pegos surpresa. Dia 27, teremos o secretário estadual de Educação, que virá a Ribeirão Preto, para o Mentoria, para falar sobre o projeto de educação, não é? Dia 27 ele estará aqui, eu pessoalmente o convidei, ele virá. E vocês podem já também preparar isso daí, tanto a Prefeitura e todos os próximos programas. Espero que na próxima seja da Artesp. Nós vamos ousar e vamos atrás, vamos cobrar. E por que não, de repente, trazer o próprio governador um dia para participar. E se ele não vier aqui, nós vamos lá fazer ao vivo de lá, o Degrande, tá bom? Vamos ser atrevidos, arrogantes e ir lá, e se precisar, não dorme no banheiro dele para falar com ele, tá bom? Você, telespectador, meu muito obrigado e até o próximo Mentoria. Boa noite a todos.